a partir do verso 1, Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 1. Todos acharam? E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Meu Deus! Irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que parece que tudo hoje é válido em nome da fé, em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome às vezes da igreja. E pensa-se que algumas mentes às vezes querem validar algumas coisas que na verdade não é o que vai dar certo, mas é o que é certo. E nessa invalidação, parece que as redes sociais, as mídias, elas estão conspirando contra a minha e a tua fé. Por que eu disse que às vezes parece que tudo é válido em nome da fé? Você já viu essa expressão que as pessoas usam assim? Não, mas o que importa é a sinceridade diante de Deus. Olha aí. Tem um ditado americano que diz que de boas intenções o inferno vai estar cheio naquele dia. Olha aí. Mas por que eu estou começando com isso? Você percebe uma coisa: a Bíblia ela foi escrita numa outra cultura. É logicamente que ela vale para os nossos dias, como disse Billy Graham. A Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã, mas ela foi escrita numa outra cultura diferente da nossa. Então o maior desafio é nós entendermos o que Jesus falou, Deus falou através de seus profetas, dos seus apóstolos, para que hoje nós entendamos o que Deus está falando conosco continuamente, para que nós possamos viver uma vida de autêntica fé genuína. E aqui aconteceu um episódio de Jesus estar em uma casa. O Evangelho de Marcos ele foi escrito para os romanos, apresentando Jesus como servo. Você pode ver que, diferente de Mateus e de Lucas, que aparece a genealogia, os romanos não iam ter interesse em saber de uma genealogia de um escravo, porque a palavra servo é escravo,
Não tem outro sentido da palavra, é doulos, que significa escravo. E então Marcos, escrevendo para os romanos, ele apresenta Jesus como servo, diferentemente de Mateus, que escreve para os judeus, apresentando Jesus como rei, como Messias. Por isso aparece a genealogia. E Jesus estava na casa, ou em alguma casa, que o evangelista não relata de quem é a casa. Logo se ajuntaram muitas pessoas. Por exemplo, como é numa outra cultura, no tempo de Jesus, ou nos tempos de Jesus, as casas logo cedo eram abertas as portas. Não é igual na minha e na sua casa. Você não abre a sua porta e fica aberta para qualquer um entrar, irmão. Haja vista que as casas hoje tem lança, tem uma espécie de gilete, não é? Um círculo. Se a pessoa põe a mão ali, retalha as mãos e os dedos. Mas na época de Jesus era diferente, a cultura era outra. As portas eram abertas logo cedo da casa. Se eu passo perto da casa do meu irmão, eu já entro para tomar um cafezinho, né? Se fosse chegar no tempo que naquela época não tinha um café. Tomaria um copo com água com ele, porque a porta estava aberta. E pensando dessa forma, se ajuntaram muitas pessoas, porque Jesus estava ali presente. A sua fama já tinha percorrido. E o que me chama a atenção é no versículo 2, irmão. A parte final do versículo 2. E anunciava-lhes a palavra. Se fosse uma outra tradução, outra versão, estaria dizendo: e ensinava-lhe a palavra. Ele estava ensinando como de costume. E ali foi conduzido por 4 homens, uma pessoa moribunda, que estava paralítico, estava numa situação deplorável, ele não tinha condições, e muito menos talvez fé, para chegar ali naquele lugar. Você já ouviu algumas pessoas dizerem na nossa época: você tem que ter fé em si mesmo? Isso não é bíblico. Em lugar nenhum da Bíblia vai ensinar você a ter fé em você mesmo. Se ela ensinasse isso, você só se salvaria sozinho. Você não precisaria de Jesus. A cultura atual está tentando neutralizar a eficácia da palavra de Deus para que a nossa fé esteja em qualquer outra coisa, menos na centralidade da pessoa de Jesus. Pode aí, rapaz. Eu arrumei uma certa, não é confusão, mas algumas pessoas me questionaram. Porque tem algumas pessoas que têm a mania de falar: eu determino, eu declaro. Mas a Bíblia não ensina isso. Exatamente, seja feita a vontade do Senhor. E Jesus disse em Mateus 7: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, e aquele que bate a porta se abre. Eu não vejo na palavra de Deus eu determinar, e pessoas às vezes me compreenderam mal. Eu falei: não, é só você ler a Bíblia direito. Ah, mas fulano, eu faço porque eu sou do segmento tal. Tudo bem, respeito sua opinião, mas eu quero ficar com aquilo que Jesus me ensinou. Porque pense comigo, irmão, eu posso determinar, eu determino que eu vou ter esse monitor de computador. De repente eu não vou ter, se eu não trabalhar e comprar. Agora não é mais fácil eu falar assim: Deus, eu preciso de um monitor, concede-me para mim se for da tua vontade. Ele pode conceder-me igual, ou até o maior, ou menor. Porque isso está bem implícito no Getsemane, quando Jesus estava orando. Se ele quisesse, ele não ia para a cruz. Ele está, é o próprio Deus encarnado. Não é reencarnado, é encarnado. Reencarnação é espiritismo. E a Bíblia também não ensina isso. Mas é um outro assunto para outro dia. E Jesus está orando: Pai, se possível, fore-se, passe-se de mim esse cálice. Mas todavia não seja a minha vontade, mas a tua. Porque às vezes a pessoa fala assim: eu sou um servo de Deus, pastor Jeff. Mas quando é para Deus fazer a vontade dele, eu não, Deus, isso aqui é o seguinte: o Senhor não entra, faça a minha vontade, não a do Senhor. Essa vontade do Senhor eu não quero. Então eu não sou um servo. Que a ideia de servo é, como eu já disse, ser escravo. E aqueles 4 homens, eles levam aquele homem, e quando eles
chegam, eles veem um impedimento, porque a casa estava cheia de pessoas querendo ouvir a palavra de Deus. E eles então fazem um atalho, possivelmente uma escada do lado exterior, que chegava até o telhado, que não é o telhado da nossa época, era uma espécie de, uma mistura de barro com argila, com alguma espécie de mato ou capim seco, para fazer a laje da casa naquela época, e era muito fácil de destelhar, e eles destelharam e introduzem aquele moribundo, aquele paralítico, aonde Jesus está ensinando. E Jesus olha, não para o paralítico, mas o texto, o evangelista Marcos, ele frisa o seguinte, versículo 5: e Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: perdoados estão os teus pecados. Mas ele não foi lá para receber uma cura. A primeira coisa que Jesus observa é a fé daqueles 4 homens. A fé, irmãos, ela não está condicionada a espaço geográfico. A fé não está condicionada se você tem dinheiro na sua conta ou não. A fé não depende se você está trabalhando, se está empregado ou não. A fé não depende se está chovendo ou com sol ou nevando. Aqui, apesar que no Brasil não neva, mas se fosse em outro país, a fé não depende de nada disso. A fé só depende de estar centralizada na pessoa de Jesus. Aí tem pessoas, irmão, você vai falar essas coisas, a pessoa fala: não, irmão, mas tem que respeitar a fé da pessoa. Mas se a pessoa está colocando a sua fé naquilo que está vendo, não é fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1: a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Olha aí. E a prova daquilo que se espera. Como é que eu espero algo naquilo que eu estou vendo, irmão? Talvez você, a sua fé, esteja esperando. Eu estou esperando a minha fé. Eu tenho fé no meu patrão, que ele vai me reconhecer um dia. Eu tenho fé que aquela pessoa ela vai estender as mãos para mim. Eu quero te dizer uma coisa: a tua fé não está alicerçada em Jesus, irmão. Olha aí. A fé tem que estar na pessoa de Cristo. Eu tinha um amigo. Tem algumas igrejas que elas passam um envelope dizendo que é o voto. Só que biblicamente é outra coisa. O voto é pessoal e não é o envelope em si. O voto é sempre iniciativa sua. Confirma, Pai. Aleluia. Eclesiastes fala sobre isso. É melhor você não votares a Deus um propósito do que você votar e não cumprir. É verdade. Então isso é o voto bíblico. Mas uma determinada denominação, eles passam um voto que dizendo que é um envelope. Você já sabe qual que é, não vou citar o nome, porque está sendo filmado, por ética. Poderia até citar, mas não vou citar. Aí esse meu amigo, ele falou assim para mim: eu não saio de casa sem o voto do livramento. Eu falei assim: eu não saio de casa sem Jesus. Se um dia acabar o papel, então você não sai de casa? Olha aí. Como é que a minha fé está num objeto material, irmão? E haja vista que hoje nas mídias tem pregadores, professores, mestres, que para mim são falsos mestres, ensinando a fé menos a pessoa de Jesus. Olha aí. Como que fica agora, irmão? A Bíblia ensina uma coisa, as pessoas estão ensinando outra coisa em alguns lugares. Então Deus está alertando alguém aqui nessa noite, ou nessa manhã: cuidado aonde você está depositando a tua confiança. A tua confiança tem que estar na pessoa de Deus, de Jesus. Senhor da glória. Jesus olha a fé daqueles homens, porque eles foram, a fé, irmãos, a fé verdadeira, ela vai conduzir eu e você na pessoa de Jesus. Olha aí. Mas a fé falsa, ela vai conduzir nós em outras coisas que não é na pessoa de Deus. Ah, mas não fala em nome de Deus lá, mas está ensinando que a fé tem que estar na pessoa de Jesus. Então Deus não está lá, irmão. Me desculpe, porque às vezes teve pessoas que já me abordou e falou assim: ah, mas o Espírito Santo de Deus pode trabalhar naquele coração. Mas espera aí, o Espírito Santo de Deus vai trabalhar onde tem engano? O Espírito Santo de Deus vai trabalhar onde tem mentira? O Espírito Santo de Deus vai trabalhar onde a palavra não está sendo liberada de verdade? Com certeza não, irmão. Agora você que está recebendo as verdades de Deus, a palavra de Deus através do seu pastor, através da Bíblia, de pessoas que de fato amam a palavra de Deus e querem passar na íntegra. Quando você é iluminado, se você quiser pegar outra coisa, aí você pode correr um sério risco. Por exemplo, no Antigo Testamento, lembra de Davi? Você já ouviu falar da Arca da Aliança, com certeza? Todos já ouviram, os crentes? A Arca da Aliança era um utensílio que ficava dentro do tabernáculo ou da tenda portátil, se fosse na época de Moisés,
mas na época de Davi também ficava numa tenda, o templo ainda não tinha sido construído. E aquela arca não poderia ser conduzida a não ser pelos levitas. Teria que ser conduzida nos ombros dos levitas, e eram 4 pessoas que deveriam conduzi-la. Aí Davi, ele tem a ideia de conduzir essa mesma arca, que simbolizava a presença de Deus. Mas aí ele pega a arca da aliança, coloca em cima de um carro de boi. Era um carro novo, não era um carro velho. Ele está conduzindo, e Aiô e Uzá estão na frente dessa procissão. E os bois começaram a tropeçar, porque as vias não eram pavimentadas igual hoje, eram terra, tinham ondulações, e a arca começou a tombar, e Uzá ele vai estender as mãos para defender, ajudar a não cair a arca no chão. Por isso que eu disse que a princípio de boas intenções, o inferno naquele dia poderá estar cheio. Quando eu falo inferno, eu falo lago de fogo, né? Porque o inferno significa sepultura. Deus, ele fulmina aquele homem na mesma hora. Aí Davi fica triste. Aí se você ler o texto, você pode falar assim, mas ele foi fazer o bem. É por isso, irmãos, que nós temos que entender a nossa fé bíblica, é uma fé racional na palavra de Deus. Não é uma loucura fazer o que eu acho, o que eu penso e vou usar. Davi, ele era o rei, certo? Ele estava rodeado de sacerdotes. Ele deveria ter consultado o sacerdote, falou, como vamos conduzir esse utensílio? Olha aí. Quem carregava os seus deuses em carros de bois eram os filisteus, os pagãos, irmão. O povo de Deus estava querendo imitar o mundo naquela época, o paganismo. Será que é diferente de hoje, irmão? Olha aí. E quando eu falo imitar o mundo, eu não estou falando de vestimenta ou de uso e costume. Eu estou falando de ideologias que estão sendo inseridas em nosso meio. Se eu e você não tomarmos cuidado, a nossa fé pode estar sendo descentralizada para outra coisa, menos a pessoa de Jesus. Porque hoje está demais. Só que Paulo, ele ensinou em uma das igrejas que até importava que se manifestasse heresia no meio do povo de Deus, para que os verdadeiros se manifestassem. Meu Deus! Heresia significa desvio. Você aprendeu a palavra de Deus, você não pode se desviar para outro caminho. Quando eu falo desviar, não estou falando que a pessoa sai da igreja ou vai para os vícios. Eu estou falando do ensino reto e correto da palavra de Deus. A pessoa está dentro da comunidade, mas ele está crendo em outras ideologias. Já vista que hoje em dia estão querendo mexer até com as nossas crianças. Quer dizer, eu não posso educar minha criança na palavra de Deus, porque supostas filosofias paganizadas, ideologias carnais, querem introduzir os seus ensinos para que nós venhamos ensinar os nossos filhos. Então, voltando aqui, a fé, a fé genuína vai conduzir você a um relacionamento correto com Deus, irmão. Assim como Davi, se ele tivesse consultado o sacerdote, teria evitado a morte de um homem. Aí Jesus olha para a fé daqueles homens, e eles queriam a cura dele. Jesus não curou ele primeiro. Jesus olha e fala, perdoados estão os teus pecados. O texto não está claro, mas quem sabe por causa de algum pecado que ele cometeu, ele se tornou paralítico. Primeiro Jesus resolve o problema do pecado. No início eu falei sobre, na introdução, a respeito do que está trazendo problemas para a sociedade. Não é a falta de um governo ou de uma posição política para resolver os problemas da sociedade. O problema da sociedade e do mundo é o pecado. Olha aí, papai. O pecado significa errar o alvo estabelecido por Deus. Meu Deus. Ou pode significar também a quebra de um mandamento. Um alvo é um alvo que a pessoa ela mira para acertar no centro do alvo. Mas nós, como pecadores, nós nunca acertamos esse alvo. Por isso que eu e você não podemos se salvar sozinhos. Por isso que Deus enviou Jesus. Porque todos nós erramos o alvo estabelecido por Deus. O único que não errou o alvo e se ofereceu a si mesmo
foi Jesus para morrer por mim e por você. Glória. Talvez, irmãos, nem um pai e uma mãe morreria por uma pessoa boa, mas Jesus ele morreu por aqueles que não merecem. Nós não merecíamos. Por isso devemos tomar até cuidado com alguns louvores que às vezes tira Deus do centro e coloca o homem no centro. Porque, irmãos, o egocentrismo, que é o eu no centro hoje, as mídias sociais, elas querem fazer com que nós venhamos ser iguais às pessoas lá de fora da sociedade. Nós temos que ter o nosso posicionamento, irmãos. A única coisa que eu e você nós devemos fazer é verbalizar a palavra de Deus, o Evangelho, para que o reino de Deus seja estabelecido no coração dos homens. É verdade, irmão. Lembra que Jesus ele estava prestes a ir para a cruz. Eles fizeram muitas perguntas para Jesus. Você é rei? Aí teve algumas vezes que ele respondeu: você está dizendo isso de você mesmo ou porque você ouviu alguém falar que eu sou rei? Aí alguém, se eu não estou enganado, foi Pilatos. Falou para ele: você não sabe que eu tenho o poder de te soltar e te entregar e até te mandar matar? Aí Jesus falou: nenhum poder teria sobre mim se do alto te fosse dado. Aleluia! Meu reino não é desse mundo. Eu nunca vi na história tanta briga, irmãos, no ano passado por política, onde pôs a igreja em divisão. Temos que orar pelos políticos? Sim, mas o papel da igreja é pregar a palavra de Deus, é mostrar, apontar o caminho para o pecador. Eu e você estávamos erroneamente andando, e alguém foi usado por Deus e apontou o caminho, e o alvo estabelecido por Deus, que é Jesus, Ele endireitou as nossas veredas para que nós viéssemos continuar caminhando. Aí você pode pensar assim: mas eu pequei alguns dias atrás, eu ainda comento algumas coisas. Continue ouvindo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é quem vai te ajudar a vencer. Algumas pessoas Deus trabalha de uma forma, outras Deus trabalha de outra forma, mas todavia é pela palavra de Deus. Você não pode desistir. Se aqueles homens vissem a multidão e falarem: não vai dar certo, vamos levar ele de volta para casa porque é um obstáculo. Já percebeu que a nossa geração é desistente? Ou desiste fácil? É uma desistência terrível. Sabe, a geração fast food, micro-ondas, tem que ser tudo rápido, irmão. Tem pessoas que às vezes mandam um zap para outra, a pessoa demora 10 minutos, a pessoa já está pondo ponto de interrogação, responde logo. Eu gostava da minha época, apesar que eu não sou tão velho assim. Você escrevia uma carta para a pessoa e esperava a carta retornar e demorava meses. Ninguém morreu, irmão. Não tinha ansiedade. Hoje, se a pessoa não me responde logo, eu já fico doido querendo saber se ela quer acontecer alguma coisa. Calma, às vezes a pessoa está fazendo alguma coisa. As tecnologias, às vezes, irmão, eu não sei se ela vem para ajudar ou piorar a gente. Eita Deus. Fico pensando se Paulo, Pedro estivessem aqui na nossa época, eles iam falar assim: vocês não ganharam Jesus ainda, não ganharam o mundo para Jesus ainda, com toda essa tecnologia. Eles andavam a pé, irmão. Eles enviavam cartas, circulavam as cartas e demorava para chegar. Tenha paciência naquilo que você está esperando. Meu Deus! Talvez você está ansioso aí porque querendo que Deus faça logo, mas Deus está trabalhando o tempo dele. Aqueles homens tiveram a paciência de destelhar o telhado. Quem foi arrumar? Alguém depois arrumou, não era fácil de arrumar, não era igual hoje, que ia dar um trabalhão de possivelmente uma semana. No mesmo dia ali, eles iam arrumar aquilo ali. Aí Jesus resolve o problema do pecado. Perdoados são teus pecados. Alguém poderia dizer assim, como disseram, ou alguém pode dizer assim: mas como assim perdoar os pecados? O pecado não existe. Ah, não existe? Só olha a humanidade como que está. Meu Deus! Tudo caso de Adão e Eva lá atrás. O pecado ele veio para destruir a humanidade, e Jesus veio para restaurar a humanidade caída. Meu Deus! Obrigado, Senhor. Aleluia. Aí eles pensaram: mas quem é que pode perdoar pecados? Porque era palavras ao vento, irmão. Perdoados estão teus pecados. Que garantia teria e que evidência teria que de fato ele foi perdoado os pecados? Aí murmuraram, pensaram: quem é esse que pode perdoar pecados? Porque os judeus, eles sabiam que
que somente Deus poderia perdoar pecados. E Jesus estava manifestando a sua divindade. Aí ele falou assim: por que vocês estão pensando que eu não posso perdoar pecados? O que é mais fácil eu dizer? Ele não disse eu fazer. O que é mais fácil eu dizer? Perdoados estão os teus pecados? Ou dizer, paralítico, levanta e anda? Aí Jesus ele dá uma prova visível. Para vocês saberem que eu tenho autoridade para perdoar pecados, a ti te digo, paralítico, pega o teu leito, a tua cama e anda, e vai para a sua casa. Na mesma hora ficou evidente que Jesus tem poder para perdoar pecados. Porque o único problema entre nós e Deus é o problema do pecado. E quando Ele nos perdoa, Ele resolve o problema da comunhão. Na verdade, a comunhão não é um problema, né? O problema é o pecado. Porque Isaías ele escreveu: o que faz separação entre nós e Deus é a iniquidade, é o pecado. E nessa manhã, Ele está falando com alguém aqui através da sua palavra. Da mesma forma que Ele perdoou os pecados daquele homem, Ele também já perdoou os seus pecados. Amém. Lembra da mulher que chegou lá, pega em adultério, apesar que só tinha mulher? Cadê a pessoa que tinha caído com ela? Eles queriam acusar Jesus, pegaram Jesus em contradições. Só que Jesus ele nunca é pego, irmão, de calça justa. Apesar que na época eles usavam calça, né? Eles usavam vestidos, todos eles. A cultura era outra, não é? Aí Jesus falou: mestre, pegamos essa mulher em pleno ato de adultério. Jesus poderia ter perguntado: mas cadê o homem? Jesus falou assim: vocês pegaram ela em adultério? Na lei de Moisés dizem que as tais devem ser apedrejadas. E o Senhor, o que o Senhor diz? Aí Jesus falou: aquele que estiver sem pecado, tira a primeira pedra. Os maiores saíram primeiro porque o tempo de vida, irmãos, a pessoa sabe: eu sou mais velho, eu já pequei demais, Jesus, então largou a pedra. E os menores foi saindo atrás seguindo os mais velhos, porque eles sabiam a lei que está escrita em Eclesiastes de Salomão lá, se eu não estou enganado é 7:20, que não há homem que não peque na terra. Não há um justo sequer. O único justo desceu na terra, foi morto, crucificado, morto, sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia! Eu creio, Pai. Só somos alguma coisa, irmão, porque Ele nos justificou. Você só é alguma coisa porque o sangue de Jesus, Ele purificou os teus pecados. Porque se não fosse o sangue de Jesus, a nossa pregação, a nossa oração não teria valor nenhum. E aí aquele homem foi perdoado e foi restaurado a sua saúde. Às vezes, irmãos, o pecado a prática do pecado, quando não é confessada, ela traz problemas sérios. Alguém veio conversar comigo esses dias falando de um escândalo que surgiu aí num grande ministério, um escândalo pesado, coisas que você só ouve na mídia secular e que acontece no mundo, acontecendo dentro da comunidade cristã. Eu olhei para ele e falei: essas coisas me escandalizam mais. Por quê? A Bíblia já registrou isso, que é mísero acontecer. Você não pode se abalar pelas coisas se a sua fé está na pessoa de Jesus, ainda que você fale no meio do caminho, porque não tem homem que não pegue. Se você entende o Evangelho, porque João ele escreveu na sua epístola: filhinhos, não pequeis. Olha aí. Mas se pecarem, porque iam pecar, eu e você ia pecar, irmão. Só que não poderíamos viver na prática, não é? Constantemente, voluntariamente. Mas às vezes pode cometer um deslize, aí não vigiei, aconteceu. É verdade. Mas aí como que vai ser daqui para frente? Aí ele fala assim: se vocês pecaram, nós temos junto ao Pai um advogado, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Porque o que o diabo vai fazer quando você pecar, ou se você pecou? Ele vai falar assim no seu ouvido: não tem mais jeito, desiste e larga e se entrega de uma vez. É isso que ele quer. Por que as pessoas não conseguem se levantar do alcoolismo, das drogas? Porque a pessoa não consegue entender o perdão de Deus. Aí todos viram aquele milagre acontecendo na vida daquele homem. E no versículo final, ele se levanta,
toma logo o seu leito, a sua maca, coloca no ombro e sai em presença de todos, de sorte que todos se admiraram. Talvez você está buscando algo de Deus, irmão, e você não está vendo saída nem solução. Tenha paciência, tenha fé em Deus, deixa Deus resolver a situação. Meu Deus. Eles ficaram admirados e glorificaram a Deus porque eles nunca viram aquilo. Meu Deus. Você sabe que o povo de Israel, irmão, na saída do Egito, eles viram os sinais, eles andavam por vista, e a fé muitas das vezes não estava condizendo com aquilo que eles verbalizavam. Por exemplo, viram as 10 pragas. As 10 pragas foram libertados com potente mão de Deus, saíram com grande riqueza do Egito, com grande fazenda, 600 mil homens a pé, fora mulheres e crianças, totalizando quase um total de 3 milhões de pessoas. Quando eles se deparam com o mar, começaram a murmurar para Moisés: Moisés, aí ó, era melhor nós ter ficado no Egito. Você trouxe nós aqui para morrermos aqui na mão de Faraó. Não tem saída. Aí Moisés, como um bom líder, ele não dá ouvido ao povo, ele ora a Deus. Meu Deus. Aí Deus fala para ele: por que clamas a mim? Diga o povo que continue a marchar. Diga o povo que continue caminhando. A ordem para você aqui nessa manhã é: continue buscando a Deus. Vai desistir agora no meio do caminho, irmão? E haja vista que eu não vou ser irresponsável de falar isso. Eu também já pensei em desistir, irmão. Teve um dia que aconteceu uma situação que eu não vou entrar em detalhes, e passou na minha mente. Eu falei: vou parar com esse negócio, e eu não vou mais fazer isso. Não vou pregar mais não, vou dar um tempo. Aí fui lá no pastor Carlinhos, na Vila Sabrina. Sentei lá no último banco, igual vocês estão aí sentados aí atrás. Nunca vi aquele pastor. Ele estava pregando e de repente ele falou assim: por que você falou que vai parar? Eita. Ah, porque aconteceu aquilo lá atrás? Eu já perdoei os seus pecados. Levanta e vai fazer o que eu te mandei. Olha isso. Eu falei assim: meu Deus do céu, Jesus, tem misericórdia. Irmão, Deus, Ele nos conhece. Deus, Ele conhece o seu íntimo, a sua estrutura. Ele sabe que você é pó. Ele conhece as nossas limitações, irmão. Se não for Ele para te ajudar, quem vai te ajudar, irmão? Eu posso até tentar orar por você e tentar estender as mãos, mas se não for Deus para te ajudar, ninguém mais ajuda. Aqueles homens, o papel deles foi só levar até lá. Mas voltando no povo de Israel, eu finalizo essa parte. Eles clamam a Deus, ou melhor, Moisés clama a Deus, Deus responde a Moisés e dá as instruções para Moisés. Moisés, pelo poder de Deus, abre o mar, algo sobrenatural, e eles passam como em terra seca. Os egípcios é afogado. Mas tem um versículo lá interessantíssimo. Deus fala assim: fala para o povo continuar caminhando, porque esses egípcios que eles estão vendo agora, eles nunca mais o verão. Você está passando essa dificuldade por causa da tua fé. Deus, Ele está falando assim na sua palavra, que isso que você está passando, você não vai passar mais. Você vai enfrentar outras coisas, mas essa luta nunca mais. São estágios, irmãos. Tem coisas que eu já passei lá atrás que eu sei que eu não vou passar mais. Vou passar outras coisas. Nome de Jesus. Lembra-te quantas coisas que você já passou e você foi livre por Deus e você está aí de pé, irmão. Verdade. Coisas que eram para você até ter morrido. É verdade. Ter chegado até aqui, Deus, Ele interviu na história e você está aqui. É forte demais. Aí quando eles passam o Mar Vermelho, Miriam começa a cantar e dançar. Mas não era melhor ter cantado antes? O pastor David Wilkerson, de Saudados à Memória, ele fez um escrito em relação a esse texto. Pastor Jefferson, pastora Ana Paula. Ana Paula, né? Falando assim: um cântico no lado errado. Porque é no meio dessa dificuldade que eu tenho que esboçar minha fé na pessoa de Deus, eu começo a murmurar: ah, tá vendo? Vai dar certo. Aí agora eu sou crente, estou passando por isso. Agora eu sou crente, tem dinheiro na minha conta, estou passando necessidade, Senhor. Isso é murmuração, irmão. É melhor falar assim: eu não tenho agora, mas Deus é poderoso para providenciar. Porque, irmãos, o fato de nós sermos crentes na pessoa de Deus não vai, muitas das vezes, privar de eu passar uma situação adversa.
Como eu vou contar experiências para vocês? Eita Deus! Apesar que eu estou contando mais experiência bíblica, mas teve um tempo que a minha caçula, agora está estudando lá, não? Ela operou o coração, recém-nascida. Crentes, não foi ímpios, porque encontrei traficantes na rua, pessoas que eu conheço falam assim: vocês estão passando por isso? O Deus que você serve, Ele tem o poder de fazer milagre lá, Luciano. Confia nele, continua confiando. Ímpio, irmão, pessoa que não está na fé. Agora teve crentes que falou assim: a criança vai morrer porque ele saiu daqui e está em outro lugar. Deus não está em espaço geográfico, irmão. Meu Deus é forte. Eu não sirvo a Deus por causa de título, de placa. Eu já falei para as pessoas, eu sirvo o reino de Deus, irmão. Eu sou falho como qualquer um de vocês. Como diz a Escritura a respeito de Elias, homem sujeito às mesmas paixões, ele orou que Deus cerrou o céu por 3 anos. É verdade. Depois orou de novo e o céu se abriu. Somos sujeitos às mesmas paixões que esses homens. Aí Deus fez um milagre, irmão, e calou a boca de quem estava falando. Olha aí. Tem alguém aqui que você está ouvindo coisas que você não gostaria de ouvir? Não retruque, não fale nada. Alguém pode estar falando: perdoa pecados, nada. Quem pode perdoar pecados? Deus vai fazer uma obra na aquela pessoa? Vai nada, irmão, duvido. Deixa falar, irmão. Continue orando. Continue crendo na pessoa de Jesus. A nossa fé tem que estar alicerçada na pessoa de Jesus. A minha fé não sai num copo com água, irmão. Vou tomar um copo com água, você curar. Quem cura é Jesus. Eita! Não é copo com água, irmão. Água é para matar a sede. Fala Deus. O fato de eu deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, ou Salmo 23, ou em qualquer outro livro, isso não vai garantir a minha vitória. O que vai garantir a minha vitória, a tua vitória, é a minha fé, a tua fé na palavra de Deus, na pessoa de Deus, na prática da palavra de Deus. É desta maneira, Pai. Glória a Deus. Eles cantaram do outro lado, mas quando começou a faltar água, começaram a murmurar de novo. Olha aí. Já pensou que negócio doido, irmão? Às vezes nós não somos diferentes desse povo, irmão, que era o povo de Deus. Aí o que Deus fez? O povo ficou rodeando o deserto, ficaram 40 anos. Somente Josué e Caleb, dos que saíram do Egito, entraram na terra prometida. E Deus é o testemunho dos dois, fala assim: eles perseveraram em crer em mim. É logicamente que nasceram pessoas no deserto. Esses que nasceram no deserto, não no Egito, esses entraram. Mas a geração de Moisés, só Josué e Caleb. Nem Moisés podia entrar, porque ele foi na ideia do povão, e Deus falou: dá ordem à rocha, que eu vou dar água. Ele foi lá e bateu na rocha. E Paulo disse que a rocha era um símbolo de Cristo. A sua fé tem que estar na pessoa de Cristo. A sua fé tem que estar na pessoa de Jesus. Ele morreu e ressuscitou. Lembra que quando Jesus, irmão, Jesus ele ensinou isso 3 anos aproximadamente e meio para os discípulos. Curou pessoas, sustentou pessoas, mostrou milagres igual para o povo de Israel. Aí ele falou assim: eu vou morrer. Aí Pedro: não, Senhor, não vai acontecer isso, Senhor, não. Afaste de mim, Satanás. Você não entende as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. Olha aí. Eu tenho que ir, mas eu vou voltar. Quando Jesus é crucificado, tá, só João e as mulheres estão lá, irmão. Os demais estão tudo escondidos com medo. Falou: se o líder morreu, o que pode acontecer conosco? Tem pessoas, irmãos, que pensam que se ele servir a Jesus, as coisas vão melhorar. Às vezes pior, irmão. Eu não posso ser irresponsável e falar que vai dar tudo certo. Eu vou atrair perseguição para mim, irmão, por causa de Jesus. Se Jesus está na minha vida, eu e você vai ser perseguido sim. Meu Deus. Jesus falou assim, ele falou assim: assim como o Pai me enviou, eu envio a vocês também. Pera lá, Deus enviou Jesus. Jesus ele veio, morreu. Aí Deus vai e me envia. O que pode acontecer comigo? Eu tenho que estar preparado para qualquer coisa, irmão. Tanto para morrer por Ele. Se Ele quiser que aconteça, amém, irmão. Aí está lá, chegando o 3º dia de madrugada, as mulheres pegam especiarias para cuidar do corpo morto. Não era para levar especiarias nenhuma, era para esperar ele voltar, irmão. Você vê como que nós esquecemos a palavra de Deus? Jesus falou: eu vou ressuscitar. Quando elas chegam lá, quem vai remover a pedra do sepulcro para nós cuidarmos do corpo? Quando chega lá, a pedra já está rolada, não para Jesus sair lá de dentro. Ele já tinha saído, a pedra estava rolada para que elas viessem ver que ele havia ressuscitado. Era a evidência cabal que Jesus não estava mais lá. Aí aparecem seres angelicais: vocês estão buscando o vivente entre os mortos. Ele não está aqui, já ressuscitou.
tiveram que pregar para elas. Olha aí, papai. Deus está falando para alguém aqui, creia naquilo que você não está vendo. Meu Deus. Você vai dar ouvido a pessoas que não... Irmãos, como eu já disse, às vezes tem crente que você não deve dar nem ouvido. O ímpio vai falar, creia, Luciano, Deus vai te dar vitória. O ímpio. Já pensou que negócio doido, irmão? Você passar uma prova e uma pessoa que não é crente fala, verbalizar um algo, você fala, meu Deus, o crente falou para mim, desiste que não vai dar certo. Às vezes, irmão, você vai orar por pessoas, Deus vai curar. E às vezes você vai orar por pessoas, Deus vai recolher a pessoa. Às vezes você vai pregar para a pessoa vai ser salva. E às vezes você vai pregar para a pessoa e a pessoa não vai ser salva. Olha aí. Só que você não sabe quem vai ser. Você tem que pregar para todos, você tem que orar por todos, você tem que orar pelos enfermos, você tem que orar. É verdade. Alguém orou por mim, estou aqui por causa da oração de alguém, por causa da palavra de alguém. Da mesma forma você. Meu Deus. Fique tranquilo. Confia no Senhor. Sabe o que é o pecado oposto à fé? Que é uma antítese. A incredulidade. Às vezes pregamos muito escandalizamos contra o adultério, contra a fornicação, sexo antes do casamento, mas se prega muito contra a incredulidade. Às vezes a pessoa está na igreja, ela faz oração, mas ela não acredita em Deus. Olha aí. Será que Deus vai fazer isso? Já pensou? A pessoa... Por exemplo, quem estava passando isso eram os hebreus. Carta aos hebreus. Eles estavam passando tanta perseguição por causa do nome de Jesus, que eles estavam pensando, vamos voltar para a nossa antiga religião que era melhor. Não estava sendo perseguido. Aí o escritor começa a mostrar que Jesus é maior que Moisés, que Jesus é maior que os anjos, que Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote que entrou além do véu, derramou seu sangue para purificar nossos pecados. E aí ele fala sobre a fé, o firme fundamento das coisas que não se vê. Pela fé os antigos alcançaram o testemunho de agradar a Deus. Pela fé Abel ofereceu maior sacrifício do que Caim e foi aceito por Deus. Pela fé entendemos que o universo foi criado pela mesma palavra de Deus. Aí vai falar de Moisés de novo. Pela fé Moisés rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó e preferiu ser maltratado com o povo de Deus no deserto, porque ele tinha em vista a recompensa e o galardão na pessoa de Cristo Jesus. Naquela época. Por isso você vê o testemunho de fé de Moisés e foi registrado na galeria dos heróis da fé. Estamos falando de fé nessa noite. Jesus, ele está vendo a quem tem fé e quem não tem. Se você não tem fé, Jesus, pela palavra dele, ele coloca a fé no teu coração. Paulo, ele diz que a fé vem pelo ouvir e de sorte de ouvir a pregação da palavra de Deus. 10:17. Sem pregação não tem fé. Sem leitura bíblica a tua fé nunca vai crescer, ela vai diminuir. Se eu não estou enganado, foi Diamond Lima Moody. Ele escreveu na anticapa da Bíblia dele: a Bíblia lhe afastará do pecado, ou o pecado lhe afastará da Bíblia. Meu Deus. Ah, estou sem fé, ou a minha fé é pequena. Jesus não falou que a fé é do tamanho de um grão de mostarda lá? Mateus 17, se eu não estou enganado, versículo 14 abaixo, que fala do lunático. Eles não puderam expulsar o demônio daquele jovem. Algumas epilepsias que são demônio, outras tem que ir para o médico, para tomar remédio. Para isso Deus deixou a medicina, desde que é usada corretamente. Alguns casos é só Jesus que resolve, outros Jesus deixou a paciência resolver, para a medicina. Nesse caso Jesus ele desce no monte com Pedro, Tiago e João. Eles tinham ido lá para orar. E esse jovem epilético está passando um processo. O espírito que estava nele tentava matá-lo no fogo, na água, jogava ele no chão e ficava se rangendo e se contorcendo. Aí o pai desesperado falou: eu trouxe-o até os seus discípulos, eles não puderam resolver. E o Lucas, Marcos, tem uma parte em Marcos que fala assim, que os escribas estavam concorrendo com os discípulos. Por que você não anda com Jesus? Você não consegue expulsar isso aí? Em Mateus 10, eles já tinham tido relatos de cura e milagres, expulsão de demônio. Por que aqui eles não puderam expulsar?
Aí Jesus ele fala, por causa da pequena fé de vocês. A palavra pequena fé e incredulidade é o mesmo significado no grego. É a mesma coisa. Infidelidade, deslealdade. Quando a pessoa está sem fé, ele é desleal, ele não cumpre com as suas disciplinas espirituais. Isso é incredulidade. Mas a fé é o oposto da incredulidade. A fé é lealdade, convicção naquilo que ele crê, por causa das coisas de Deus. Ele não nega. Mesmo que ele está numa situação adversa, ele continua crendo. Ainda que eu estou sofrendo maus tratos. Aí Jesus fala, não, por causa da pequena fé de vocês. Se vocês tiverem a fé de um tamanho de um grão de mostarda, vocês vão dizer para esse monte, sai daqui e vai para colar. Mas por que Jesus disse o fé do tamanho de um grão de uma mostarda? O grão de mostarda nos países orientais é uma sinape, que é a menor semente nos países orientais. Quando ela é plantada na terra, irmão, ela cresce a ponto de chegar a 3 a 3,5 metros. Jesus estava dizendo o que para aquele povo? A fé de vocês tem que desenvolver e na palavra de Deus. O que dá crescimento na fé é a palavra, irmão. É verdade. É por isso que a geração de hoje não acredita em nada. Você vê muitos discursos maravilhosos, mas não produz fé. Autoajuda. E aí tem a ideia do coach aí, né? Que anda de mão dada com a teologia da prosperidade. O que é a teologia da prosperidade? É que o crente ele não pode ser um crente pobre. Ele tem que ter as coisas materiais. E nem sempre é assim. Às vezes você vai deixar de pagar uma conta, vai atrasar. Às vezes você está bem materialmente, daqui a pouco vira as coisas. Aí Deus vai falar assim, você crê em mim ou crê nas coisas materiais? A sua fé está onde? Na prosperidade ou em mim? Que sou o dono da prosperidade? Louvado seja Deus. Aí Jesus ele fala na sua palavra sobre o grão de mostarda. A fé tem que desenvolver como grão de mostarda. Ela é a menor semente, mas quando é plantada ela cresce. A fé nunca pode, ela tem que ser mais do que o dólar, está sempre em alta, irmão. Aleluia. Tem que ser mais que o euro, tem que estar sempre em alta. Pode faltar qualquer coisa para mim, irmão, menos a fé, e você também. O que adianta eu ter dinheiro e não ter fé em Deus? O dinheiro não vai resolver nada. Muito pelo contrário, isso daí é problema. Porque Jesus ele disse que ninguém pode servir a Deus e a mamon. Quando ele fala mamon ali, é uma palavra aramaica que significa riqueza, para a nossa cultura é dinheiro. O dinheiro em si, irmãos, ele é um objeto inanimado, mas tem forças espirituais por detrás daquilo, irmão. Por causa do dinheiro se mata, rouba, puxa o tapete de alguém, prejudica alguém na empresa, não deixa a pessoa crescer no cargo. Você já viu que o poder faz isso, irmão? E às vezes por causa da ganância ao dinheiro. O problema não é o dinheiro em si, o problema é o amor ao dinheiro. É verdade. Paulo ensinou isso para Timóteo. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por que a sociedade está desse jeito? Por que se trafica? Por que se rouba? Por que se mata os outros, irmão? Por causa do amor ao dinheiro. Agora, se o dinheiro ele for teu servo, aí tá legal. Se ele estiver debaixo dos meus pés, é bom. Mas se o dinheiro estiver me dominando, aí tem alguma coisa errada. Aí Deus está fora. Por isso que essa teologia que ensina que você tem que correr atrás das coisas materiais, ela está errada. Não é que você vai viver uma vida de miséria, você deve trabalhar, estudar, fazer faculdade, você deve procurar o melhor para os seus filhos, mas desde que Deus esteja em primeiro lugar na sua vida. Desde que Jesus esteja no centro da tua vida, aí o negócio vai dar certo, irmão. Não vou dizer que você não vai passar luta, você vai passar dificuldade, você vai passar luta e perseguição, mas você vai ter o auxílio de Jesus na tua vida, e Ele vai estar sempre te amparando. Eu sei. É lógico que se você tem coisas materiais, é bom, você vai trabalhar melhor com o reino de Deus. Já viu? Eu creio que aqui ninguém faz isso, irmão. Mas eu já vi pessoas colocar a propriedade de Jesus no carro. Eu estive numa casa junto com o pastor Eliel, o sobrinho. E os irmãos lá do Belém, eles falaram que tinha um irmão lá, irmãos, ele tinha um carro. Ele só ia de carro para a igreja quando estava assim, ensolarado. Um dia que chovia, ele não ia de carro para a igreja para não dar carona para ninguém. Agora eu pergunto, esse irmão tem fé em quem, irmão? Ele tem fé no carro dele. Porque assim, aí alguns ainda colocam a propriedade de Jesus, mas não dá uma carona para ninguém. Não tem coisa errada, irmão. Nessa terra, a nossa fé em Jesus Cristo transforma eu e você em simples mordomos. Eu não tenho nada. No dia que eu morrer, esse terno talvez só vá até um caixão. Depois dali, irmão, já é. E mesmo assim alguém vai ter que me vestir.
E vai me carregar até lá ao túmulo, porque eu não vou conseguir chegar lá. Você percebe que nós não temos nada nessa terra, irmão? O dinheiro vai ficar, as riquezas vão ficar, as casas vão ficar, irmão. E as pessoas estão brigando aí, ó, por posses e mais posses. Se você for um bom mordomo, irmão, você não terá falta de nada. Mas se eu for um péssimo mordomo, eu vou ser escravo daquilo. Então nessa manhã, Deus, Ele quer que você trilhe caminho de fé em fé, de glória em glória, na presença do Senhor. Ele sabe o que você precisa. Fique tranquilo, deixa Ele trabalhar. Porque às vezes a ansiedade vem, irmão. Mas aí Pedro, ele aprendeu isso aí, não é? É forte demais. Lançai as vossas ansiedades sobre o Senhor, porque Ele tem que cuidar de vocês. Ansiedade é a ideia de asfixia. Já viu que quando a pessoa está ansiosa, ela, eu estou com falta de ar, estou com falta de ar. Às vezes não é nem doença física, é problemas emocionais por causa da ansiedade. Ai meu Deus, e agora o que eu faço? E começa a perder o ar. Calma, entrega no Senhor. Deixa que Ele trabalhe. Posso fazer uma oração, pastor? Pode. Se coloque de pé. Quem crê na palavra de Deus aí? Aleluia! Coloca a mão no seu coração.